Fala galera que acompanha o RN Motors. Hoje estamos aqui com a super novidade para vocês. O primeiro carro elétrico do nosso canal que estamos avaliando, que é ele, o novo Renault Kwid E-Tech. Como vocês podem ver, foi um lançamento muito aguardado aqui no Brasil. O Renault Kwid parte de preços a partir de R$ 146.990, sendo assim o carro elétrico mais barato do Brasil. Seus principais concorrentes é o JAC EJS1 e o Caoa Chery iK. Mostrando aqui um pouco para vocês alguns detalhes aqui do Renault Kwid. Nós temos aqui diversas modificações que fizeram aqui para o modelo elétrico, que ficou muito bacana, principalmente uma mudança muito importante, que foi suas rodas, que agora são de 4 parafusos. Ficou muito bacana, mas lembrando galera, é apenas na versão elétrica. E começando aqui a falar um pouco sobre o Renault Kwid E-Tech, nós temos aqui algumas mudanças aqui do Kwid elétrico para o a combustão. Aqui na parte de seus faróis não temos nenhuma mudança. Aqui um pouco acima temos os LEDs diurno, um pouco atrás temos as suas lâmpadas que também são halógenas do pisca. Um pouco aqui abaixo temos um farol de dupla parábola, com essa parte aqui interna em preto. Aqui nessa parte que não dá para ver muito bem, mas tem a escrita Renault, que ficou muito bacana, muito legal. Um pouco aqui abaixo nós temos esse detalhe aqui em dourado, que ficou muito bacana. É um detalhe exclusivo da versão elétrica. Podemos ver aqui que é um carro bem alto, bem bacana, dá para passar em obstáculos, ficou bem legal. Aqui um pouco na parte central nós temos a sua grade. Como é que dá para identificar o novo Kwid elétrico? Justamente uma das suas maiores mudanças aqui, que é a sua grade, que ela é totalmente fechada. Como vocês podem ver, como é um carro elétrico, ele não precisa de ventilação, então ela acaba sendo totalmente fechada, tendo apenas essas entradas aqui de ar. Ficou muito bacana, muito legal. Mostrando aqui um pouco para vocês, um pouco mais de longe, a frente do Renault Kwid E-Tech. E mostrando aqui um pouco para vocês aqui no local onde carrega o Renault Kwid, nós temos essas duas entradas. A parte de cima é a entrada que a gente geralmente vai encontrar no shopping, que é essa aqui. E um pouco mais abaixo nós temos a entrada que tem um carregamento rápido, muito bacana. Nós temos esses dois tipos de entrada aqui no Renault Kwid. Mostrando aqui um pouco para vocês, um pouco mais de longe, o Renault Kwid com a bateria completa, ele consegue rodar até 298 km. Lembrando também galera, que a bateria do Renault Kwid ela é regenerativa. Quando o carro ele freia ou o ocupante tira o pé do acelerador, ele normalmente vai recarregar a bateria automaticamente. Pode ser carregado por uma tomada doméstica, wallbox ou posto de carregamento rápido. E mostrando aqui um pouco para vocês aqui um pouco mais da bateria, nós temos aqui seus fios de alta voltagem, que é justamente dessa cor em laranja, para demonstrar quais são os fios que tem alta voltagem em bateria. Bem bacana. As baterias são bem pequenas, como vocês podem ver, bem compacto. Aqui nós temos a caixa de fusível, fluido de freio, temos aqui a sua bateria auxiliar, que ficou muito legal, muito bacana. E mostrando aqui um pouco mais de cima, nós temos aqui um acolchoado aqui na parte interna aqui do capô, que ficou muito legal, para impedir que ruídos entrem para dentro da cabine do Renault Kwid, que aqui no Renault Kwid elétrico é algo que você nunca vai ouvir. Ele é um carro muito silencioso e a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes. E mostrando aqui a parte lateral do Renault Kwid, nós temos suas novas calotas. Sim galera, são calotas
calotas muito bonitas que parece realmente uma roda, ficou muito bacana. Essa parte aqui em black piano, aqui essa parte aqui em prata, ficou muito legal, muito bacana. Aqui nós temos mais uma novidade aqui no Renault Kwid E-Tech, que são os 4 parafusos na roda. A sua versão a combustão tem apenas 3 parafusos e temos aqui pneus de medidas 175/70 de aro 14. Mostrando aqui para vocês mais uma novidade do Renault Kwid. Temos aqui seus retrovisores, que por sua vez são em black piano, e também temos aqui repetidores de seta aqui no Renault Kwid. Ficou muito bacana, muito legal. Um pouco mais abaixo nós temos este adesivo lateral que foi muito legal, mostrando aqui que é a versão elétrica chamada de E-Tech. Tem esse fundo em preto fosco com esses detalhes dourados, como eu já havia mostrado lá na frente. Aqui nós temos alguns prêmios que o Renault Kwid E-Tech ganhou da 4 rodas: melhor compra de carros elétricos até 300 mil reais e a melhor compra em 2022. Aqui na coluna B nós temos um detalhe aqui em preto fosco que ficou muito bacana. Temos aqui esse aplique aqui na parte do teto, ficou muito legal também em preto fosco, e essa peça aqui em prata ficou também muito legal, muito bonito. Mostrando um pouco para vocês aqui novamente as rodas, ficou muito legal. Aqui na parte traseira não tiveram muitas mudanças, mas uma mudança que foi muito interessante foi que agora ele vem com os sensores de estacionamento, que a versão Outsider ela não vem. Temos aqui no logo da Renault a câmera de ré. Aqui centralizado na tampa do porta-malas nós temos o E-Kwid, ficou muito legal, muito bacana, para demonstrar que o modelo ele é elétrico. Aqui um pouco mais abaixo nós temos mais uma nomenclatura para demonstrar que o modelo é elétrico. Filmando aqui um pouco para vocês aqui das suas lanternas, que permanecem a mesma do Renault Kwid Outsider, que é a versão mais aventureira do Kwid a combustão. Nós temos aqui um LED em volta aqui da lanterna. Aqui na parte centralizada nós temos lâmpadas halógenas. Mostrando aqui um pouco abaixo, nós temos aqui essas lâmpadas traseiras, que são lâmpadas traseiras de neblina. Apertando aqui o botão, nós abrimos aqui a mala do Renault Kwid. Mostrando aqui um pouco para vocês do acabamento, é todo forrado, acabamento muito bom, muito bacana. Temos aqui triângulo, chave de roda, e temos aqui também a parte do carregador, que é muito bacana. Esse carregador aqui é utilizado apenas em casa, é uma tomada que são de 3 pontos, bem bacana, bem legal. Essa tomada não vai ser utilizada em shopping ou em algum lugar que o carro for ser reabastecido, vai ser utilizado apenas em casa com a tomada de 3 pontos. E mostrando aqui um pouco para vocês do step, temos as mesmas medidas das rodas que estão já no carro. Nós não temos aqui o step temporário, que ficou muito legal, muito bacana. E mostrando aqui um pouco para vocês, um pouco mais de longe, aqui do porta-malas do Renault Kwid, nós temos 290 litros. É um porta-malas bem amplo que cabe bastante coisa. Mostrando aqui um pouco do interior do Renault Kwid na parte traseira, nós temos aqui plástico rígido em toda a sua porta. Temos aqui também os botões para abrir e fechar os vidros, e aqui uma espécie para você pegar aqui na porta para poder fechar. Temos aqui as suas maçanetas aqui de aço escovado, ficou muito legal, muito bacana. E aqui, como de costume em todos os Kwids, temos aqui esse detalhe em prata, ficou bem legal, bem bacana. Mostrando aqui um pouco para vocês dos bancos do Kwid, temos
2 apoios de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, assim também como o Isofix. Lembrando, galera, o Kwid E-Tech ele é apenas para 4 ocupantes, então aqui na parte central não pode ir nenhum passageiro. Aqui mostrando para vocês um pouco do espaço interno traseiro do Renault Kwid. A condição aqui é essa, fica ainda 4 dedos aqui para bater os joelhos aqui no banco dianteiro. O banco dianteiro está ajustado para uma pessoa de mais ou menos 1,74 m. Temos aqui um porta-objetos aqui na parte traseira do banco, ficou muito legal, muito bacana, assim também como no banco do passageiro. E bom, aqui no acabamento da porta dianteira do Renault Kwid E-Tech nós temos plástico rígido por toda ela, certo? Não temos aí nenhum tipo de revestimento. Temos aqui a maçaneta cromada, bem bacana. Detalhe aqui de parafuso aparecendo, porém nada que não seja comprometedor. Já que é um padrão de segmento, né? O tipo de acabamento assim. Temos aqui um porta-objetos, porta-copos, porta-garrafas. Aqui nós temos a regulagem de altura do facho do farol, que é manual. Temos aqui a regulagem do retrovisor do veículo, dos retrovisores. Logo do lado nós temos aí o bloqueio de vidros traseiros. E aqui nós temos para poder desativar o sensor de estacionamento traseiro. E bom, aqui no banco do Renault Kwid, nós temos o apoio para a cabeça inteiriço. E é um banco revestido em couro, mesclado com tecido, de boa qualidade, tem boas abas, abraça bem. Aqui nós temos o detalhe do airbag lateral, lembrando que esse carro tem 6 airbags, ou seja, os duplos frontais obrigatórios, os laterais nos bancos e também os de cortina. E temos aqui também a regulagem do banco, regulagens manuais e mais um visual aqui do banco. Aqui no Renault Kwid E-Tech nós temos a principal diferença para as versões a combustão, que é o volante. Ao passo em que lá nós temos volante de 3 raios, aqui é de 4. Sendo que aqui no canto esquerdo nós temos comando de limitador de velocidade, que é ativado por esse botão no meio aqui no console central. E aqui nós temos também um botão de viva voz, para poder fazer integração via Android Auto e Apple CarPlay e Bluetooth. O volante, por sua vez, não possui regulagem nem de altura nem de profundidade. E antes de falarmos do painel do Renault Kwid E-Tech, nós temos aqui a chave de seta do modelo, para ligar faróis, bem como também a luz de neblina traseira. Nós temos aqui, para poder acionar o limpa-brisa do modelo, possui intermitente variável. Lembrando que essa chave de seta aqui é compartilhada com o SUV Renault Captur. O painel do modelo é um painel simples, é um painel objetivo, que já tem todas as funções devidas do modelo. Aqui nós temos o nível de bateria, entre aspas, combustível, né? Representado por essa bombinha aqui e essa barrinha. Aqui nós temos a posição do câmbio, N no caso porque o carro está parado. Nós temos aqui no canto uma espécie de econômetro, onde nessa barrinha azul, Change, ele está regenerando a bateria. Aqui no Eco, quanto mais a barrinha vai se completando, mais de forma econômica você está andando. E no Power, que é o vermelho aqui, você está tendo uma condução mais... explorando mais do desempenho do carro. Interpretando um pouco mais o computador de bordo do Kwid E-Tech, nós temos aqui no centro a velocidade no momento, indicador de porta aberta, se o modo Eco está ativado ou não, a quilometragem total do modelo, a autonomia, porcentagem de carga e a temperatura externa. Através desse botão aqui, nós podemos alterar as funções do painel do carro. Passando aqui para Trip A, passando aqui para uma espécie de consumo, né, do modelo, passando aqui para a velocidade média, passando aqui para o Trip B, entre outras funções aqui. E voltamos para a quilometragem total do modelo. O padrão de acabamento aqui, pessoal, é um padrão tradicional para o segmento. É um plástico rígido mesmo, porém tem aqui aplique Black Piano, que deixa um ar bastante... melhora muito o aspecto do painel do veículo. Dá um aspecto mais assim... de um produto mais tecnológico, de um produto mais atualizado. E aqui está a central multimídia de 7 polegadas,
com a saída de ar logo acima, que não possui tantas funções, é uma central multimídia mais básica. Nós temos aqui configurações de áudio, de tela, conectividade de sistema, entre outras aqui poucas funções. E lembrando também que possui Android Auto e Apple CarPlay com fio. Logo abaixo da central multimídia nós temos alguns comandos aqui. Nas extremidades nós temos os botões de vidro, que saem das portas e vêm para cá. No centro nós temos pisca-alerta, no canto esquerdo travamento de porta e no canto direito o modo Eco, que é o modo que propicia a economia de até 9% do uso da bateria. Aqui nós temos o ar-condicionado do modelo, que é manual, tomada 12 volts na direita, um botão sem atribuição, mais uma vez o limitador de velocidade, e também para desativarmos o controle de tração e estabilidade do modelo. Um pequeno porta-objetos, e aqui o seletor de marcha do modelo, que, como falado anteriormente, é somente na função D, N e R. O N é o neutro, o D é o drive, né? Você só seleciona ali e o carro já está apto para andar, e o R para dar ré no modelo. Lembrando que o modelo possui câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Mais um pequeno porta-objetos, e aqui nós temos o freio de mão do modelo, com essa peça aqui cromada, bem bacana. É um freio de mão simples, tradicional mesmo. E aqui acima nós temos o plafoneiro do modelo, com uma luz halógena, amarela mesmo. E aqui o indicativo se o airbag do passageiro está ativado ou desativado. Vou mostrar aqui a chave do modelo um pouco. É uma chave simples, canivete, como nas outras versões do Kwid. Abertura e travamento do carro e abertura do porta-malas. E aqui, logo abaixo da coluna de direção do modelo, nós temos o comando para abrir o capô e também para abrir o bocal da recarga, que fica posicionado ali no emblema da Renault. E bom, galera, a gente falando aqui um pouco da autonomia do Renault Kwid, que é mais uma questão que muitas pessoas vêm perguntando para a gente em grupos de WhatsApp, no Instagram, a autonomia. Bem, a Renault do Brasil, ela fala para a gente que a autonomia desse carro é de até 298 km. A gente conseguiu fazer um trecho de mais ou menos 15 km com apenas 1% de bateria. Ficou muito bacana, muito legal. Aqui agora nós temos 88% de bateria e ele está marcando ainda uma autonomia de 219 km. É um ponto muito importante, muito bacana a se falar aqui do Renault Kwid. Mais uma questão bacana que eu, Augusto e mais outras pessoas que andou no carro com a gente percebeu é o barulho de fora, que não vem para dentro de jeito nenhum. Um carro muito silencioso, muito bacana, tem uma eficiência energética muito boa. Outro ponto também que é muito importante aqui, no Renault Kwid, ele também tem zero emissão de CO2, porque é um carro elétrico aqui no nosso estado. E aqui na parte do isolamento acústico, galera, a gente vê um silêncio absoluto. A gente sente apenas os pneus em atrito com o asfalto, mas que isso é normal em todo carro, a gente consegue ouvir, né? Temos um silêncio a bordo muito bacana, tanto para o motorista quanto para os passageiros. Mas outro ponto importante é que, pelo carro ser elétrico, ele tem a zero emissão de CO2, que é muito importante, muito bacana. Temos também a parte da isenção de rodízio e de IPVA. No nosso caso aqui na nossa cidade, a gente não tem rodízio, mas temos aí a parte do IPVA, que temos isento aqui no nosso estado. Ficou muito bacana, muito legal. E falando aqui um pouco da dirigibilidade do Renault Kwid, a gente vê que o seu volante ele é muito leve, muito confortável de se guiar. Esse volante ele é diferente das outras versões do Renault Kwid. Esse volante aqui são de 4 hastes aqui, como vocês podem ver, e é um pouco mais leve do que as demais versões. Falando aqui também um pouco das mudanças do Renault Kwid Outsider para o E-Tech, quais são as diferenças? São mínimas,
mas que a gente consegue ter essas diferenças bem visuais. São os repetidores de seta nos retrovisores, que é um ponto muito bacana a se falar, e também temos a parte do sensor de estacionamento, que também é de série no Renault E-Tech, que nós não temos no Renault Outsider. E aqui no Renault E-Tech nós também temos a parte da câmera de ré, que também é de série, e já na versão Outsider também tem, mas não tem a câmera de ré. Então, continuando aqui o nosso teste a bordo do Renault Kwid, vale uma coisa que a gente tem que destacar, a questão do preço do modelo, R$ 146.990. Para muitos pode parecer um preço assim muito exorbitante, ainda mais tratando de um hatch compacto de entrada. Só que assim, nós temos que levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, esse carro não é brasileiro, esse carro vem da China, é um carro importado, ou seja, tem custos de importação envolvidos aí. Além também de ser um carro elétrico, ainda tem tecnologias caras para poder serem adotadas no carro. Então ele tem um custo de fabricação relativamente alto ainda. Mas acredito eu que seja uma questão de tempo, e logo que aconteça essa questão da popularização dos carros elétricos, os preços venham a ficar mais atraentes para o consumidor. Aí você vai perguntar, é um preço, na sua opinião, alto? Se a gente olhar o valor, sim. Porém, temos que olhar para a proposta. A proposta do carro é uma proposta exclusiva, é uma proposta assim, poucos carros têm essa pegada ainda, tanto é que se você for pegar o Renault Kwid mesmo, ele tem poucos concorrentes, e todos ali têm numa mesma faixa de preço. Então assim, é um carro que vai muito do seu perfil, da sua utilização, se ele cabe bem na sua rotina. E bom, quanto à garantia do Renault Kwid, né, a garantia de 3 anos para o veículo como um todo, né, levando em conta a central multimídia, carroceria, entre outros componentes. Porém, a parte de mecânica do veículo, né, a parte de baterias e tal, a garantia é de 8 anos. É uma garantia basicamente padrão aí entre as empresas que possuem carros híbridos, carros elétricos. Porém, como o Jean falou anteriormente, isso aí não quer dizer que a vida útil do carro acaba nesses 8 anos. Não, pelo contrário. São carros que tendem a ser cada vez mais duráveis. E, bom, quanto ao desempenho do Renault Kwid E-Tech, nós estamos falando de um carro para uso urbano. É uma proposta de uso urbano. Então, assim, a velocidade final dele, por exemplo, é limitada em 130 km por hora. O 0 a 100 dele é em 4.1, ou melhor, em 14.6, e o 0 a 50 é em 4.1. A Renault frisa muito essa questão do 0 a 50 justamente por conta da proposta. Você não tem um carro urbano, você não vai desenvolver uma velocidade muito grande. Então, a agilidade de um carro na cidade já conta muito. Você não precisa muito de um carro para ter um uso muito rodoviário com uma velocidade desenvolvida muito forte. Por isso, tão frisada essa questão do 0 a 50. E bom, você agora pode me questionar: Augusto, você teria um Renault Kwid E-Tech? A resposta é sim, eu teria um Renault Kwid E-Tech. É um carro que, como eu falei, ele te cativa nos pequenos detalhes, você vai esperando menos dele, porém ele te entrega uma coisa melhor do que você espera. Como eu já falei também, R$147 mil realmente não é um valor muito barato de se pagar, porém, para a proposta que o carro apresenta, é um valor até que razoável, digamos assim. Tem um atributo do bom porta-malas, de um espaço interno legal, além também de termos uma quantidade de concessionárias da Renault bastante razoável pelo país. Não é uma rede de concessionárias pequena. E, como falei também, né, tem também a garantia de 8 anos das baterias, que é uma preocupação para muitas pessoas que têm aí receio de ter veículos com propostas híbridas, propostas elétricas. Então você pode ficar aí tranquilo quanto à manutenção do seu veículo. E falando de manutenção também, ela pode ser uma manutenção tão barata quanto
do Kwid a combustão. Ou seja, você vai pagar um valor a mais no carro? Vai. Porém, ele vai te retornar mais. Vai ser um carro que vai te trazer um retorno financeiro bastante interessante em relação a um Kwid tradicional, um Kwid a combustão.